Então, eu vou fazer essa primeira parte, retomando algumas ideias básicas de metodologia científica, mas especificamente focando a natureza da pesquisa em ciências sociais, né? Tem havido uma discussão entre diversos pesquisadores, né, de diferentes áreas e também envolvendo gente de diferentes universidades, né? É uma discussão que está sempre acontecendo sobre o que é ciência, o que é metodologia científica, o que é pesquisa, né? E essas coisas estão muito bem definidas para a área de física, química, biologia, essas ciências mais consideradas ciências naturais. Essas aí estão tranquilas, ninguém lá está preocupado com isso, né? Porque eles se sentem muito validados enfim, pelos séculos aí de método científico, mais das exatas, mais do naturalismo e tal, já está tranquilo isso. Mas quando chega nas ciências sociais, né, aí a coisa já é um pouco diferente, é um pouco mais fluida, né, tênue. Aí. Então eu vou passar rapidamente uma revisão sobre características de ciência, para a gente chamar de ciência, que são é algo que descreve fenômenos, então um interesse é descrever fenômenos. E, gente, eu vou pedir para vocês, à medida que eu vou falando, vamos ver se a gente consegue fazer as ligações com os temas que vocês pesquisam, né? Então, da Ana Isaura eu sei que é a questão da prótese, né? A, a Laís, o tingimento das roupas. Vitória, qual que é o seu mesmo que você tá, o seu tema? Era Da cinta, da né? cinta ergonômica. Tá. Isso. E me diz uma coisa, para efeitos de trabalho de conclusão, você pretende fazer o trabalho sobre a cinta ou você está aberta ainda, não definiu? O que você tá... Desculpa, cortou, Ah, cortou. tá. Não, é só para saber se você pretende seguir nesse tema da cinta, né? Que é, vamos dizer, uma moda funcional aí, é um design, alguma coisa com aplicação prática e que tem tudo a ver com a área de saúde, né? Ou Aham. se você tem alguma outra ideia, não, professor, isso aqui era só para um projeto específico, mas na verdade eu quero fazer meu TCC em outra área. Vai pensando aí, né? Para a gente conversar Isso depois. eu não pensei. Tá. Mas, Porque, o TCC, né, já está na hora de vocês começarem a pensar o tema que vai sim. ser, né? Ana, o seu, eu imagino que você vai seguir nisso, né? Você está aprofundando esse que é legal. Então, o meu convite para que vocês, à medida que a gente vai conversando, para que vocês tentem fazer a ligação entre essa conversa aqui, esses temas e o trabalho de vocês, né? Muito bem. Aliás, tem um exemplo aqui que a Laís vai se sentir representada já já. Mas, bom, então a ciência ela tem que descrever fenômenos, é o objetivo. Ela, em princípio, a gente coloca a ciência como comprovável, ou seja, você pode observar, fazer experimentação, ver em diferentes circunstâncias aquilo se reproduzindo. Então, se você cria um protótipo, enfim, ele precisa funcionar para você, enfim, para sua família, se for uma coisa mais específica, mas também tem que funcionar para outras pessoas que eventualmente possam precisar daquilo, né? Então, assim, uma outra característica da ciência, e essa que é difícil quando a gente aplica na pesquisa social, é a capacidade de permitir previsões. Aqui a gente está mais no reino das ciências naturais mesmo, né? Mas, de todo modo, eu estou procurando pensar no trabalho de vocês, e no caso da Ana, a gente consegue, eu acredito que a gente consiga pensar em termos da previsão assim estética, de aceitação, né? Como é que aquilo tende a ser aceito conforme o tipo, o material que a gente usa, né? A gente consegue ter uma noção. Bom, o método tem que ser objetivo, ou seja, não pode depender da vontade da gente. Eu quero que dê certo usar, sei lá, uma liga metálica para fazer aquele design. Você quer, mas você não pode. A coisa independe da sua vontade, né? Você vai fazer, vai avaliar
e de repente se der algum problema, ficou muito rígido, ficou muito pesado, não ficou confortável. Bom, contra fatos não há argumentos, né? Então a gente tem que estar aberto a isso, né? Tem que ser racional, então não é simplesmente sensação. Fica difícil a gente trabalhar somente com sensações, é legal a gente fazer. Se a gente puder fazer algum tipo de medida, é ótimo, é bom, né? E isso se aplica no caso de vocês três, dá para fazer. Sistemático, então a gente vai organizar, né? Geral e verificável, aqui foge um pouco, talvez, enfim, mas vamos pensar que são métodos aplicáveis a diferentes contextos, né? E tem que estar aberto ao aprimoramento. Gente, isso todos nós, né? Tudo que a gente faz, a gente está produzindo, a gente quer fazer o melhor, quer o melhor protótipo, quer o melhor desenho, mas né, a perfeição não existe. Existe a busca pela perfeição. A gente está sempre procurando aperfeiçoar. Isso é uma coisa que tem que estar presente no trabalho de todos nós, né? Bom, a diferença das ciências naturais para as ciências sociais, eu já comentei isso rapidamente, é justamente que nas ciências sociais a gente precisa levar em conta a interação entre os indivíduos, né? Então, aqui tem as características básicas, exemplos de ciência, né? Não dá para a gente pensar assim, fez aquilo, cumpriu aquela função para aquela pessoa e pronto. Por quê? Essa pessoa não está isolada do mundo, não é? Ela de alguma forma vai interagir. E quando interage, né, essa interação pode ser influenciada pelo trabalho que a gente está fazendo, né? Então a pesquisa social tem que levar isso em conta. Eu fiz uma coisa que é assim, uma pessoa, imagine uma pessoa que tem uma, eu estou falando, a Beatriz está chegando aí, bem-vinda, né? Imagina que eu tenho uma situação de uma pessoa com uma saúde, com uma limitação, uma situação mais frágil, e eu crio um sistema super protetor, fantástico, de segurança máxima, só que isso é uma coisa, vamos supor que sei lá, uma caixa, alguma coisa assim, que a pessoa vai ficar totalmente presa ali. Será que eu consegui dar segurança? Consegui dar as condições de conforto de saúde? Consegui. Peraí, mas e a interação com os outros? Né? De repente eu montei um sistema que dificulta muito essa interação. Então, a pesquisa social vai ter que levar em conta isso. Peraí, será que essa aqui é uma solução adequada? Talvez não, né? A gente precisa saber como é que é a resposta também dos outros em relação ao que a gente está fazendo. Bom, como características da pesquisa social, né? A gente tem diferentes estratégias, eu queria depois, a gente vai tratar disso com mais detalhe futuramente, estratégias para a gente entender, saber, obter conhecimento, né? Então a gente pode fazer entrevistas, né? Estudo de caso, você vai entrevistar profundamente a pessoa, vai aprofundar aquele conhecimento sobre determinado drama que é muito específico, ou você vai correr por um grupo grande e vai passar um questionário objetivo, às vezes, né? Você pode ter grupos focais, ou seja, você está desenvolvendo alguma coisa, você vai ter um grupo para teste, sabe? Onde as pessoas vão cumprir uma sequência, lá um protocolo que você está criando e depois vão comentar sobre, né? Tem a possibilidade da observação, que é algo mais social, quando a gente não... Às vezes nós nem temos muita condição de ficar entrevistando todo mundo, mas a gente vai fazer observação e vai ver qual é a funcionalidade daquilo. A vida da pessoa, nossa, ela está andando direitinho, ficou super confortável isso. Não, você vê que ela tá tendo problemas porque está muito pesado, enfim, você vai observando, né? E também existe a pesquisa de material secundário, que é quando você vai avaliar coisas que já foram produzidas, né? Então, no caso da Anisaura, existe uma série de trabalhos já sobre esses materiais que se usam, provavelmente você já viu, enfim, ou pode descobrir pesquisas sobre outros tipos de prótese, as dificuldades. Você, na verdade, já está saindo dessa, você tem essa base aí, porque outras pessoas fizeram, então você vai, né, aproveitar esse conhecimento, né? Bom, os instrumentos de registro, anotação mesmo, você está fazendo observação,
e você vai tomando notas, né? Olha, a pessoa saiu daqui super feliz, tal, enfim, tá anotando. Registro escrito, né? Pode ser nosso, pode ser você pode inclusive coletar algum registro escrito da pessoa. Fotografia, que no caso de vocês em moda é bastante interessante, né? As fotografias, às vezes a pessoa vai ter a exata noção do figurino, não é utilizando, mas é, enfim, vendo todas as imagens e tal, né? Utilizando você vai ver o conforto, né? Mas as fotografias são importantes. E cada vez mais a gente está trabalhando também com gravações, né, gente? Áudio e ou vídeo, às vezes as duas coisas, né? Mas o áudio é mais para o caso das entrevistas, né? Quando a gente está testando protótipos, aí acho que o vídeo seria o ideal. Bom, a abordagem pode ser qualitativa ou quantitativa, né? Então a gente às vezes faz medições, né? E em outros casos a análise é mais qualitativa. O tratamento, aí muitas coisas podem ser feitas, mas a gente pode ter análise de conteúdo, pode ter análise do discurso quando você entrevista a pessoa, as palavras que ela usa, então o que isso pode ajudar a gente a montar uma compreensão sobre o fenômeno. A análise estatística, eu vou até colocar em linhas separadas aqui, estatística, etc. Então a gente tem essas formas de tratamento. Na abordagem qualitativa, o foco é observar as especificidades, então exatamente aquele detalhe, né? Por exemplo, aquela história que eu sempre falo, né? Tem 20 crianças brincando numa quadra, mas tem uma que está quietinha ali no canto. Na abordagem qualitativa, você precisa prestar atenção, né? Justamente o que aconteceu, por que aquela pessoa está diferente ali, por que ela está... alguma coisa não funcionou ali para ela, tal. E na abordagem quantitativa, a gente procura mais as regularidades, então é um olhar diferente, né? Olha, o padrão, em geral, todo mundo ficou satisfeito ali, você vê que está todo mundo se locomovendo com facilidade e tal. Então são essas diferenças, né? E às vezes a gente trabalha com as duas coisas, tá? Nós podemos ter momentos de observação quantitativa e momentos qualitativos. Beleza, aí vai depender do caso, né? O quantitativo, ele seria mais... quando a gente tem acesso, vamos pensar em números maiores, amostras, populações, enfim, grupos maiores, né? Então, no caso da Anisaura, por enquanto, eu estou pensando que é uma coisa mais, uma abordagem mais qualitativa, né? Mais personalizada e tal. Futuramente, quem sabe, caminhar para algo mais quantitativo, né? Beleza, então vamos lá. Da mesma coisa a Beatriz também, por enquanto, está na especificidade, está naquele qualitativo, no detalhe, né? Muito bem, concepções de ciência para a sociedade, né? Aí são coisas mais teóricas, mas é só para a gente passar por isso, né? O Comte diz que a sociedade é um organismo vivo, com sentido moral, científico. Então, é aquele ar, aquele conceito que está por trás dos projetos, enfim, pensar a sociedade como um organismo vivo, né? E a reflexão da sociologia dele é uma reflexão filosófica, ele busca uma ciência universal, alguma coisa mais totalizante e tal. O Durkheim trata a sociedade dizendo que ela resulta da combinação de consciências individuais. Então existe a individualidade, né? Mas as pessoas vão interagindo, tendem a uma integração. E isso vai ser organizado por normas e costumes. Muito bem, então aqui a gente já está falando das normas. Quando a gente pensa em normas e costumes, o costume de uma determinada roupa para uma determinada situação, né? É comum isso. O cara vai, o padrinho de casamento vai de terno, gravata, sabe aquelas coisas? Então são essas normas de organização social, né? Para a sociologia do Durkheim, ele busca um conhecimento objetivo, né? Definir essas leis, ele tem esse interesse. E não acho que sejam muito a nossa abordagem, enfim, pensando em vocês aqui. O Weber vai discutir a sociedade como um conjunto de significado dos valores de uma época, né? Então, esses valores de uma época são interessantes para a gente pensar quando está definindo um figurino, enfim, o que eu quero transmitir,
é para ser alguma coisa da época atual, para traduzir valores, coisas importantes para a gente, ou será que não? Enfim. Então, a sociologia do Weber interpreta o sentido. A gente está muito preocupado com o sentido que orienta as nossas ações, né? Quais os propósitos, tal. Muito bem. Aí a gente tem um outro aspecto que é uma abordagem teórico marxista, né? Que é dá uma ênfase para as condições materiais, né? Então, os modos de produção condicionam a vida social. O que a gente tem de disponível hoje? Qual é a possibilidade, né, material para produzir algo? Né? Então, a gente vai reconhecer isso como algo muito importante nas nossas ações, enfim, na nossa vida. Realiza praxis. Né? Ao mesmo tempo que a gente sabe que a questão material é um limitante, né? É um fator limitante. Né? Às vezes você quer fazer uma coisa, tem uma ideia maravilhosa, mas você não tem o material para fazer aquilo, enfim, ou a tecnologia. Né? Bom, isso é uma parte, né? Então a gente lembrar disso, né? Quando a gente pensa na teoria do Marx, ele sempre pensa numa teoria voltada para a prática. Então a gente precisa levar em conta essas dificuldades. Né? Por outro lado, é através das nossas ações que a gente pode tentar mudar as coisas, né? Construir a si mesmo e ao mundo. Então a gente pode propor mudanças. Né? É trabalho de formiguinha, né? Uma pessoa que está ali. Sim, mas a gente pode propor essas ideias, porque nós somos agentes, eventualmente, da mudança, se a gente considera necessária. Né? Vou propor um figurino diferente para essa função aqui. Por que o cara está usando esse macacão, gente? Pelo amor de Deus, não funciona isso, tal, tá ultrapassado. A gente pode propor isso. Né? Bom, aí nós temos alguns métodos das ciências sociais, onde alguns deles não são diretamente aplicáveis, acho que a vocês, outros são mais. Então, esses primeiros aqui, não sei se entram muito, né? Mas eu vou passar a base lógica, né? Então, um método dedutivo, aquele que parte do geral, são premissas, supõe, né? Ele adota pontos de partida, premissas, verdades, vamos pensar assim, verdades indiscutíveis, para chegar a conclusões específicas, né? Então, vai deduzir. Deixa eu ver se eu dou algum exemplo disso, né? Aquela história do Sócrates é um homem, todo homem é mortal, então Sócrates é mortal. Você vai deduzindo coisas, né? Só que o grande ponto no método dedutivo é que você tem que partir de uma premissa sólida, você tem que ter um ponto de apoio ali, e se você fizer uma afirmação inicial que não seja muito firme, né? Aí tudo que você faz vira castelo de cartas, essas coisas não vão ter sentido depois. Né? Tem também um método indutivo, que é dos empiristas, né? Que faz o contrário. Ele sai do particular, da observação particular, às vezes pode ser um estudo de caso, depois ele vai aplicar aquilo para outra pessoa, e vai avaliando, vai tentar um outro, e vai observando. A partir dessas observações, então vai fazer um teste, sei lá, vai fazer a prótese, uma pessoa vai usar, vai analisar, você vai observar. Depois você vai passar isso para uma outra pessoa, você vai vendo. A partir de um certo número de experiências, você vai induzir, você vai chegar na generalização. Olha, a gente acabou de ver que realmente várias pessoas estão avaliando positivamente isso, então tá vamos dizer, houve um ganho de conforto, houve um ganho de autoestima, enfim, você parte daqueles individuais para chegar no geral, tá? Bom, a gente tem um outro método que é o hipotético indutivo, que é quando a gente observa as coisas e faz hipóteses. Esse eu não sei se entra muito para vocês. Bom, a gente faz hipóteses, olha, pode ser que aconteça isso, pode ser que isso seja devido a um fator ou outro, né? Quais são as consequências possíveis? Se ficar usando muito, vai melhorar a postura? Será? Né? E aí a gente vai fazer a verificação. A gente vai tentar, vai fazer observação experimental, vai fazer um experimento e vai ver se aquilo se sustenta, se aquela hipótese se sustenta. Então, a minha hipótese é de que eu vou conseguir uma melhoria de postura. A pessoa que está com uma tendência da curvatura para frente e tal, eu vou tentar mantê-la mais ereta. Faz lá experimento, faz observação depois de alguns dias avaliando.
verifica, será que foi mesmo? Será que não foi? Então você corrobora a hipótese ou então altera a hipótese, né? Aí tem também essa parte da dialética do materialismo, né? Hegel, que trabalha com aquela história da tese e antítese, supondo que tudo tem tensões, né? Contradições. Então você tem um ponto de vista que diz que isso é muito bom porque tal, tem os argumentos. Do outro lado, outra pessoa vai dizer, eu achei que isso é muito ruim porque tem isso, tem isso. E é o mesmo produto, sabe? De repente você desenvolve uma coisa e tem dois pontos de vista totalmente diferentes. Bom, a gente vai avaliar essas contradições e vai tentar construir uma síntese a partir dessas contradições. Nós não vamos negar alguma coisa do tipo, esse cara que elogiou tá certo, o outro ali que ficou reclamando é porque é chato mesmo. Não, a gente vai levar em conta, né, essas contradições e vai fazer a negação da negação. Se ele diz que está tudo ruim, será que é isso mesmo? Provavelmente não, porque alguém gostou. Então, o que a gente conclui disso? Então, a gente trabalha aqui com os opostos mesmo, né? A gente caminha para uma síntese. Bom, aqui tem as outras que eu marquei, né, algumas técnicas de investigação. A gente está terminando, tá, essa conversa. Daqui a pouco eu vou mais para os específicos para atender vocês, né? E aqui nas técnicas de investigação a gente tem algumas possibilidades, né? Uma é a experimental, né? Então submete o objeto de estudo. Gente, assim, a gente fala objeto de estudo, é um pouco estranho, né? Mas a gente pode estar estudando, enfim, o desenvolvimento do ser humano, enfim, pode ser que adolescentes, então de repente o objeto de estudo é um grupo de adolescentes. Então, quando fala objeto, não significa que é uma coisa necessariamente, é só um termo que a gente usa na ciência, né? Mas a gente submete aquilo que a gente está estudando à influência de certas variáveis e condições controladas. Então, por exemplo, e aí a gente observa os resultados. Então, assim, vou trabalhar na temperatura ambiente, vou trabalhar com uma condição de pressão, temperatura, tal, umidade, vamos controlar a umidade, tal. E aí você avalia o resultado, né? Essa parte experimental, um exemplo seria o tingimento de roupas, né? A gente pode trabalhar e pensar os diferentes processos de tingimento de roupas e aí a temperatura influenciou? Não sei. A gente vai avaliar diferentes temperaturas e vai ver se o resultado é o mesmo, né? Condição de umidade. Você fez isso numa sala controlada ou não? Será que interferiu, né? Em alguns casos, a temperatura é uma variável que pode ser bem importante aqui, né? Outra, você tem às vezes algum produto que é utilizado para fixação da cor, né, da tinta. Então você usa mais ou menos daquilo e avalia. Então é um trabalho experimental, né? Bom, o observacional é aquela técnica que se baseia de fato na gente observar atentamente os processos em curso, inclusive os processos sociais. Então é ver o desempenho da pessoa andando com aquilo, utilizando, né? Avaliar detalhadamente o que a gente está percebendo, né, quando está observando esse fenômeno. O comparativo, o nome já diz, né, e esse é um método que Piaget utilizou, né, é a gente investigar indivíduos ou grupos ou fenômenos buscando fazer comparações e ressaltando as diferenças e similaridades. Então, por exemplo, um adolescente joseense, diante dessa coleção aqui que a gente está lançando, a reação foi assim, assim, assim. Mas quando a gente levou isso para Santa Branca, o pessoal reagiu de tal forma, a gente vai comparar. E lá eles acharam assim um escândalo, ficaram meio assustados, não entenderam, e aqui foi mais tranquilo. Então a gente pode fazer essa análise comparativa, né? Na análise comparativa, as duas coisas interessam. O que está igual e também o que está diferente. A gente vai relatar isso em artigo, enfim, em trabalho, né? E por fim, o método estatístico, né, que quando a gente vai fazer assim um estudo numa comunidade, aí eu acho que no caso de vocês, acho que não aplica muito, mas a gente investigar as respostas de uma comunidade a uma determinada situação e aí nós vamos tentar
prever respostas. Então, assim, 80% da população daquele bairro ali aceitou a mudança na iluminação, né? Gostou e tal. Então, eu suponho que, se eu for conversar com alguém que não foi entrevistado antes, tem uma grande chance, né? Os 80% de que essa pessoa vai estar satisfeita. Então, a gente já usa essas variáveis, né? A construção estatística. Né? Mas acho que nos projetos que eu tenho, que eu estou lembrando, assim, que tem a ver com vocês que estão aqui presentes hoje, vocês estão numa etapa muito mais próxima, acho, de um estudo de caso, né? Mais de uma técnica mais observacional, talvez, né? Mas a gente vai conversar sobre isso individualmente, né? Por fim, eu nem vou entrar nisso agora, futuramente talvez a gente possa falar um pouco dos quadros teóricos, né, das correntes de pensamento. Então, falar um pouco de funcionalismo, estruturalismo, compreensivismo e materialismo histórico, que são as principais. Mas eu acho que para hoje tá bom, eu não queria ir além disso, né? É só para a gente ter esse momento mais teórico, para a gente refletir, e é uma espécie de. É um pouco engraçado falar isso, mas é um pouco uma espécie de cardápio que a gente tem, são caminhos para pesquisa. Então a ideia, quando eu trago essas informações, né, esse monte de nomes aqui, a gente está gravando, vai deixar isso para vocês conferirem depois, e futuramente, eu vou, não hoje, mas eu vou editar um arquivinho de texto para vocês também com isso, com esse resumo aqui e tal, é para que vocês possam, na hora da metodologia, que é uma parte super importante dos projetos, para que vocês possam entender e, de repente, colocar lá, embasar teu trabalho. Ó, a nossa técnica, a gente vai usar a técnica observacional, porque isso no nosso caso é mais interessante. Então, vocês vão ter esse repertório aqui. E a gente ainda vai ter mais sessões nesse estilo aqui para apresentar algumas coisas para vocês. Tá? Eu vou parar o compartilhamento agora. Era mais essa parte, né? Roteiro de pré-projeto. Eu vou abrir esse roteiro aqui e colocar na tela, que eu acho que vai ser esse que vocês vão usar. Peraí. Esse roteiro, tenho quase certeza que eu já coloquei no ambiente virtual, mas eu vou. Pronto, tá aqui. Agora eu vou abrir para vocês. Peraí. Esse aqui todo mundo vai passar por ele mais cedo ou mais tarde. As outras alunas já estão trabalhando em cima desse modelinho, né? E aí então vocês de repente vão começar. Ó, então assim, o título máximo 2 linhas, né? Aqui em cima, os autores. No caso, eu estou imaginando que, sei lá, se forem projetos individuais, vai ser só o nome de vocês, né? Aqui é o problema colocado de modo objetivo, né? É uma sessão curtinha. Você vai colocar qual o problema que você está abordando, que o teu trabalho vai abordar, e a gente sempre pede para que vocês coloquem. Você pode colocar até 4 frases aqui, mas coloca assim, faz o teu texto colocando uma pergunta-problema. Eu acho que isso fica muito legal, porque aí o teu projeto vai ser a tentativa de responder aquela pergunta. Então é legal a gente começar definindo um problema na forma de uma pergunta mesmo. Acho que guia a gente. Tá? Então, Vitória, no teu caso e no da Beatriz, né, pensar uma pergunta aí que vocês querem responder com o trabalho. Né? Aí vem a parte de objetivo geral, escrever de modo simples e direto, usar até 6 linhas para o objetivo, ou seja, é curtinho, tudo isso é curtinho, viu, gente? É um texto curtinho, até 6 linhas para o objetivo geral, pode ser 2 linhas, é uma frasezinha ali e tal, o que você pretende, né? Os objetivos específicos são aquelas tarefas menores que você tem que fazer para poder cumprir o objetivo geral. Né? Então, assim, vamos supor, objetivo geral, entender, sei lá, a dinâmica das trocas comunitárias na região do bairro tal. Né? Objetivos específicos, aplicação em questionário, tal coisa, né? Você vai entrevistar, você vai colocar, dividir o seu objetivo geral em etapas que são os objetivos específicos, tá? Então, sempre na forma de tópico, aqui não tem que ficar fazendo texto, é tópico. Muito bem.
Justificativa é você dizer, aqui é texto, né? Por que que o seu trabalho é relevante? Por que esse tema é importante? Né? Por que que essa pergunta, problema, ela faz sentido? Né? Pô, a gente quer responder. Por exemplo, muitas pessoas estão nessa situação. No caso da Ana é fácil aqui, a justificativa, você tem tudo para colocar, né? A gente até falou sobre isso, a quantidade de pessoas nessa situação, o drama que é para essas pessoas. Então, aí é o momento em que você vai fazer a justificativa, né? Aqui, gente, eu dou sugestões de formato, não é assim, que não é lei que tem que ser assim, mas assim, eu sugiro escrever de 12 a 25 linhas aqui, de 1 a 3 parágrafos, né? Então não é tão longo, mas também não é tão curto, é para dar aquela base, para ficar bem justificado o teu trabalho. É o momento que você vai mostrar a importância do que você está fazendo. Depois, Vitória, eu estou passando geral aqui, mas depois eu vou falar. Você não precisa fazer tudo agora, claro. A gente vai por etapas, né? A metodologia, como é que você vai fazer essas coisas, né? Vamos, sei lá, fazer entrevistas via WhatsApp. As perguntas serão enviadas com antecedência. O questionário está aqui em anexo, tal, né? Teremos um termo de consentimento para os menores de idade. Então o pai vai ter que assinar tudo que você vai. Como é que você vai fazer, né? Onde você vai fazer será feito apenas com moradores de São José, apenas na faixa etária de 20 a 30 anos, esse tipo de coisa, né? Ou então, só vamos utilizar esse tipo de tingimento em roupas de algodão, porque, enfim, você vai definir a metodologia. Aí depois, no projeto, são resultados esperados, claro, porque você ainda não fez, você está fazendo o projeto. Então, o que você espera encontrar, o que você espera ter como resultado? 1 a 3 parágrafos curtos, né? É uma expectativa aqui. E aqui, gente, importante é o cronograma, né? As etapas de trabalho, é o momento que você vai organizar as coisas, né? E a época em que você vai fazer cada uma. Então, em forma de tabela ou de itens. Por exemplo, pesquisa bibliográfica, abril de 2021. Ou então é melhor você colocar mês 1, mês 2, mês 3, sabe? Porque provavelmente o trabalho de vocês, em vários casos, precisa passar pelo comitê de ética. E aí eles vão avaliar. Se você escreve abril e chegar lá eles forem ler em maio, vão dizer que está tudo errado. Então, em vez de colocar o nome do mês, coloca mês 1, mês 2, mês 3, que fica sempre certo, né? Daí, preparação e envio de projeto, é o segundo item. Depois o terceiro, participação em congresso, tal. Vou ter, né? Participação em congresso. Apresentando resultados preliminares. Então, você vai colocar tudo que você vai fazer assim com uma previsão de data, né? Mês 8, sei lá. Vai colocando esses tópicos, né? Muito bem. Para vocês, todas que estão aqui, o que é mais importante? O título não precisa preocupar agora, pode vir depois. O mais importante e fundamental é o problema, tá? Então vocês têm que definir o problema, colocar de modo objetivo, fazendo uma pergunta. E, se possível, também a partir dos objetivos, objetivo geral, objetivo específico, tá? Metodologia a gente vai pensar junto, isso aí em outros momentos a gente vai pensar junto, tá? Então, objetivo geral aqui. Então, esses três primeiros, problema, objetivo geral e específico, são os que vocês precisam atacar assim, de hoje até a semana que vem, vamos dizer assim, para a Beatriz e para a Vitória que eu estou falando. Ana, o teu caso é diferente porque eu acho que vale a pena a gente dar um foco no Qualivita, né? Tá bom? E depois a gente faz aqui também. Certo? Então, deixa eu dar um stop aqui. Tenho quase... Pode falar, Beatriz. E se eu quiser ir para o lado do ENIC, você orienta? Claro, posso orientar, sim. Aí o ENIC é aquele formato de artigo, né? São até 6 páginas, coluna dupla. Eu acho, inclusive, gente, que a gente podia fazer como trabalho final da disciplina um artigo do ENIC, esse formato ENIC, né? Eu acho que vamos fechar isso até.
um artigo individual para o INIC, eu oriento vocês, a gente faz o trabalho. Se ficar, se a gente achar que está interessante, a gente até pode mandar de verdade para o INIC, mas independentemente disso, fica sendo uma forma de avaliação, né? Uma tarefa a mais. E aí a gente dá um tempo, assim, tipo, até o final do semestre e tal, né? Para fazer direitinho, com o tempo, tá bom? Então, assim, é bom até que está gravando, porque a gente deixa registrado, né? Seriam duas avaliações principais para o segundo bimestre. O primeiro foi essas coisas que a gente já fez, resumo, resenha, né? As avaliações do currículo Lattes e tal. Para o segundo, a gente teria o pré-projeto, a apresentação de um pré-projeto, e um artigo formato INIC, que é um artigo simples, né? No caso da Ana, a gente pode talvez trocar e fazer a apresentação do Qualivita e o artigo, tá? Acho que ou então, se você preferir, a apresentação do Qualivita e o projeto. Não sei. Aí você que me diz. Mas o artigo é legal, né? Porque a gente já vai focando, de repente já mira mandar mesmo, né? E aí o artigo, gente, para efeitos da nossa disciplina, o artigo científico não precisa ser do tema do TCC. É tema livre, você escolhe. Tá? Ah, professor, eu estou fazendo curso de moda, mas na verdade eu estou muito preocupado com a educação no Brasil. Não tem problema. O formato é o mesmo, mas o tema está mudando. Tá? Bom, gente, agora. Bom, Vitória, tudo bem então você começar a trabalhar nesse formato do pré-projeto? Tudo sim. Eu Beleza. vou ver se eu acho algum outro tema. Aí, caso eu não ache, eu fico com o que eu já tô mesmo. Tá bom. Pensa alguma coisa que seja prática para você. Aham. Você não tem que começar do zero, sei lá, a menos que seja uma paixão, algo que não. Então. Mas se não, pensa algo que seja prático. Aham. E eu precisava verifica lá no ambiente virtual, eu tenho quase certeza que eu já mandei esse roteirinho, já está lá no. Estou tentando abrir, mas está meio devagar a conexão aqui. Eu acho que ele já está disponível no ambiente virtual. Deixa eu ver, peraí. Já abri aqui. Projeto, tarefa. Ah, já está ali mesmo. Tá? Então, gente, é no item 4. Roteiro, projeto de pesquisa, o item 4, aquela parte 4 do curso, tem lá um roteiro de pré-projeto de pesquisa. É esse que vocês têm que fazer. Tá? No item 4, roteiro de pré-projeto. Você pode baixar esse artigo, é um arquivo em Word, né? Você baixa, começa a escrever em cima e salva com o teu nome e tal, e vai trabalhando. Aí depois a gente olha. Tá bom? Tá bom. Para Vitória. Beatriz, você quer começar a fazer isso, então? Você começa a mexer no pré-projeto? Dá para você fazer? Tá bom. Tá. Então vai definindo aí o tema. Bom, o seu tema acho que você vai manter, né? Provavelmente. Sim. Vou. Tá. Então tenta colocar aí o tema e os objetivos, define os objetivos aí. E a gente vai. Você pode partir, vocês duas podem partir daquele resumo. O resumo foi tão trabalhado, ficou tão legal. Então, utilizem aquilo, tenta aproveitar um pouco daquelas frases, daquele texto que a gente elaborou juntos, tá? Porque a gente trabalhou, ficou legal, né? Então, vamos aproveitar, tá? Talvez, gente, uma parte daquele texto dos resumos, inclusive vale para vocês três, eu acho que ali cada uma de vocês vai conseguir achar trechos em que podem ser aproveitados para justificativa. Talvez o começo ali, verifica o de cada um de vocês, que eu acho que a justificativa já tem um começo ali naquele resumo, tá? Aí vocês ganham tempo. Bom, então, gente, não sei se você. Eu acho que não, como vocês vão começar agora mais assim do zero, né? Eu acho que eu vou querer conversar um pouco com a Ana Isaura, então. E aí vocês vão trabalhando esse pré-projeto, comecinho do pré-projeto, tudo bem? Vitória e Beatriz, que daí eu sigo conversando um pouco com a Por Ana. mim, tudo bem. Porque eu acho que as outras meninas não vieram Por hoje. mim, tudo bem também. Tá. Depois verifiquem lá, não sei se vocês já viram, já temos a nota do primeiro bimestre, tá? Que é um apanhado de tudo que a gente fez, tal.
Beleza. Então tá. Então eu sigo com a Ana e vocês vão trabalhando. Já tem lição de casa. Tá bom?